Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí no nosso canal, já deixa aí o seu like e, claro, compartilha esse vídeo. Beleza? Vamos lá? É claro? Você já pensou nas condições do discipulado? Não. Você acha que realmente seguir a Cristo é uma coisa fácil nos dias de hoje? Ih, rapaz. Se a gente estudar os evangelhos, vamos perceber que não era fácil naquela época e hoje não é diferente. Realmente. E eu quero ler um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Vou ler 3 versículos. O versículo 26, o 27 e o verso 33. O verso 26 do capítulo 14 de Lucas diz assim: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E o verso seguinte, o 27 diz: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O final dessa conversa, o final desta pregação, dessa advertência de Cristo, onde ele fala realmente da dificuldade de servi-lo. O serviço dele não é uma coisa simples, exige abnegação. O verso 33, Jesus fala o seguinte: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você fizer uma pesquisa, vai se impressionar com o número de cristãos ao redor do mundo. Existem cerca de 2,5 bilhões de pessoas no mundo que se denominam cristãs. Isso dá mais ou menos 30% da população global. É muita gente, claro. Mas a grande pergunta seria a seguinte: quantas pessoas desse número enorme, mais ou menos 30% da população mundial, são realmente discípulos de Jesus? Porque uma coisa é você dizer que é cristão apenas por uma questão cultural. Você frequenta alguma igreja ou não frequenta, mas teve uma criação cristã, o que é muito comum no mundo ocidental. Países como Estados Unidos ou mesmo o Brasil têm um número muito grande de cristãos, mas também tem aumentado o número daqueles que dizem que não são nada, que não têm religião nenhuma, talvez porque tiveram uma experiência ruim. A grande questão é quantos cristãos são realmente discípulos de Jesus. Uma coisa é você ser um fã, um admirador. Outra coisa é ser um discípulo. E nesse texto de Lucas, no capítulo 14, Jesus aqui ele sumariza em 3 cláusulas o que está envolvido em nossa decisão de aceitá-lo. A primeira delas, no verso 26, Jesus diz que se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, ou ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Em muitos casos, a decisão de seguir a Jesus fica condicionada às opiniões e lealdades familiares. Jesus não deixa dúvida sobre o que deve ter prioridade. A palavra ofensiva aqui é aborrece. Ao contrário do que alguns adolescentes fazem com os seus pais, Jesus não está dando aqui carta branca para você sair aborrecendo seu pai e sua mãe toda hora que ele pede algo ou ela pede e você, um adolescente, talvez não quer obedecer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esta palavra tem o sentido de amar menos. O termo ele é apenas comparativo. O nosso amor por Cristo deve ser tão grande que, em comparação, outros amores que são importantes na nossa vida, sem ele pareceriam um aborrecimento. E nós devemos entender algo muito sério. As lealdades humanas, infelizmente, com o tempo, elas se fragmentam, elas se deterioram. É verdade. A não ser que sejam purificadas por uma devoção absoluta. Isso vale para
casais apaixonados que depois de tanto tempo juntos, esqueceram por que um dia se juntaram. Tantos problemas entre cônjuges, problemas entre pais e filhos. Você pode assistir às notícias, você sempre vai ver coisas absurdas. Quer conhecer bem uma família? Veja como eles são quando estão fazendo um inventário, por exemplo. Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Eu quero dizer que sem a devoção suprema a Cristo, nós não conseguimos amar as pessoas de verdade. É apenas quando amamos Cristo de forma suprema, verdadeira, absoluta, aí sim podemos entender e amar verdadeiramente pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Porque na Bíblia, amar é servir, e apenas um coração transformado entende isso na prática. Em segundo lugar, a outra cláusula está no verso 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz naquela época era símbolo de morte. Hoje, as pessoas gostam de falar disso. A cruz está em vários espaços locais cristãos, tem um símbolo de fé, é algo positivo. Mas na época de Cristo não era. Era o pior símbolo possível. Como uma cadeira elétrica ou uma injeção letal para os nossos dias, em alguns países que têm pena de morte, por exemplo. Isso era um instrumento de pena de morte do Império Romano. E Jesus é muito claro, se você não tomar a sua cruz, que é um símbolo de morte, de rejeição do próprio eu, você não pode ser meu discípulo. Jesus está falando de algo claro, abdicação total do trono da vida, morte para o eu. Mas aqui também encontramos um paradoxo. Segundo ele, se o grão não morrer, não pode produzir frutos. Tudo aquilo que colide com Cristo deve ser sacrificado na nossa vida. Somente então podemos viver partilhando de sua ressurreição. Quando permanecemos em nossas próprias mãos, à mercê de nossos caprichos e fantasias, não existe nenhuma chance de vida real. E na terceira cláusula, Cristo declara no versículo 33 do capítulo 14 de Lucas: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus exige completa capitulação. Esse é um texto impopular de fato, porque vai de encontro à realidade. É algo chocante. Nós colidimos com essa afirmação, com esse pedido de Jesus. Você não pode gostar 50%, você não pode se dedicar metade. Você tem que estar inteiramente entregue. Você precisa aceitá-lo de todo o coração. Ser um discípulo, uma discípula em pleno século XXI é tão difícil quanto naquela época, no primeiro século. Tanto naquela época quanto agora, a renúncia deve ser completa. E isso não é algo natural. Apenas Deus pode operar isso no coração humano. Como disse, a renúncia aqui, nesse texto, é completa e absoluta. Ela é abrangente, ela transforma tudo que nós temos e somos. O texto significa que nada é muito grande em comparação com Cristo. C.S. Lewis, um famoso escritor, ele observa que as pessoas são como ovos. Como tal, quais são as alternativas? Bem, você pode deixar-se chocar e tornar-se um belo pássaro, destinado a voar e dominar o espaço. Ou pode apodrecer em você mesmo como um ovo decente, porque teve medo de arriscar. A escolha é sua. Não fosse pela cruz, com certeza Jesus teria muito mais seguidores. Esses 2,5 bilhões, talvez fossem mais. O fato é que não pode haver discipulado sem renúncia. A tragédia é que muitos não querem pagar o preço do discipulado. E Jesus deixou muito claro: você foi salvo sem fazer nada. Eu não tive que fazer nada. A salvação é um dom de Deus. Mas o discipulado
custa tudo que nós temos e somos. Muitos gostariam de Cristo sem a cruz, mas isso não é possível. O meu desejo para você é que você possa de fato ter coragem para se comprometer cada vez mais com Cristo e deixe que Ele cuide do resto. As consequências ficam com Ele. Descanse, obedeça, que o resto Deus vai fazer por você. Um grande abraço e até a próxima.